O que é o ministério de evangelista? Todo crente pode ser um evangelista? Quais são as estratégias e a postura de um prudente e adequado evangelista? Exemplos de evangelistas irei apresentar 6 pessoas, 6 personalidades. E uma delas, o Billy Graham, irei aqui trazer uma série de informações e trazer um passo a passo de características que continham no ministério dele e que podemos aplicar em nossas vidas. Bem, elementos como este e muitos outros você vai aprender hoje no Escola Biblicast. Acompanhe comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para que possa estudar a lição bíblica número 8 das lições bíblicas adulto da CPAD, que hoje, na lição de hoje, fala sobre o ministério de evangelista, dentro do grande tema sobre dons espirituais e dons ministeriais. Então, na nossa escola bíblica dominical, nossa famosa EBD, iremos ter um conteúdo de extrema importância para a vida da igreja, para a sua vida. E lembro que os slides utilizados nesta apresentação, todos eles, o conteúdo completo, todos os subsídios vão estar disponíveis no link da descrição deste vídeo. Nesse link você pode acessar tanto no site do Escola Biblicast ou no link do Telegram. Além deste material em slides que está disponível no Telegram, vai ter também um e-book e um material suplementar sobre uma biografia, uma mini biografia de 6 evangelistas de grande renome do nosso período relativamente mais recente, certo? Tem pessoas mais recentes e pessoas um pouco mais antigas, mas num contexto mais contemporâneo. São pessoas fora do contexto bíblico. Então, vai ser um conteúdo muito rico, tudo isso disponível apenas exclusivo lá no Telegram. Antes que você possa se perguntar, professor Roberto, isso é pago? Não, não é pago, é gratuito. Está disponível para que você possa usufruir da melhor forma possível em sua congregação local. O link para tudo isso na descrição do vídeo. Lembrando que o slide no formato PDF e PowerPoint para que você possa, se quiser, editar e aplicar da forma que você achar melhor em sua congregação local. Vamos para a nossa aula. A lição de hoje, número 8, que fala sobre o ministério de evangelista, quero aqui apresentar para você 7 subsídios muito importantes que vão ser apresentados ao longo desta lição. Alguns deles vão ter um link além desses slides e aí disponível no Telegram, como já mencionei anteriormente. O primeiro subsídio, o que é o ministério de evangelista, na visão de 2 teólogos, certo? Achei muito interessante, inclusive, a conceituação apresentada pelo William MacDonald. O segundo subsídio, a grande comissão hoje. Irei apresentar aqui dados recentes, de 2021, levantamento feito em 2020, mas da lista mundial de perseguição. O que é que isso tem a ver com a lição sobre o ministério de evangelista? A gente vai tocar sobre a necessidade de evangelização. E um bom parâmetro para saber em que situação, em que status está o mundo em relação à abertura para o evangelho é essa lista do Portas Abertas. A gente vai trazer um pouquinho aqui essas informações e outros materiais, inclusive, que vão estar disponíveis lá no Telegram. Terceira ferramenta, terceiro subsídio para vocês, 6 exemplos de evangelistas fora da Bíblia. Então, esse material aqui eu acho já muito importante. Quarto subsídio, quem foi Billy Graham? Eu vou apresentar 6 evangelistas, desses 6, um deles é o Billy Graham. Só que do Billy Graham eu vou aqui extrair mais informações. Por quê? Existe um farto material sobre a história de Billy Graham. E, de certa forma, muitos que estão me ouvindo aqui foram contemporâneos, pelo menos em parte de sua vida e sua vida cristã, com o período de Billy Graham aqui na Terra ainda. Então, temos um vasto material, informações muito ricas, que podem ser extraídas e aplicadas para o nosso contexto. Isso que é interessante, para a nossa prática. Então, esse já um subsídio muito interessante. O quinto subsídio, estratégias de evangelismo de Billy Graham. Ou seja, o que é que o Billy Graham utilizou como estratégia? E isso, podemos extrair alguma coisa, algum modelo, algum exemplo para que possamos aplicar eu e você nos dias de hoje? É isso que é interessante. Sexto subsídio, posturas de Billy Graham como evangelista. A gente sabe do contexto bíblico uma série de recomendações e os cuidados que os discípulos apóstolos tiveram. Mas em termos mais práticos, dentro inclusive da nossa contemporaneidade, problemas em relação a dinheiro, sexo, poder, esses fatores que geralmente cercam pessoas que ficam em evidência ou em destaque, geralmente em qualquer ambiente, inclusive, infelizmente, dentro do ambiente também evangélico, cuidados que nós devemos ter. Então, uma série de informações também quanto a isso.
por último, o sétimo subsídio, 6 questões práticas para o evangelista de hoje. Então, ao longo de tudo que vamos estudar, refletir a respeito desse tema, vamos aqui apresentar inicialmente 6 questões que eu acho que são muito importantes para você considerar isso em sua reflexão sobre o ministério de evangelista e a prática de evangelismo. Tudo a ver com a lição bíblica, certo? Bem, se você ainda não faz parte do chat de voz no Telegram, todo sábado às 21 horas temos um espaço para tratar sobre perguntas e respostas que são inerentes à lição bíblica. Então, este sábado vamos tratar sobre a lição 8. Então, perguntas e respostas com a participação do pastor Evandro Carlos, que é de Palmas, Tocantins. Então, vai ser uma participação muito interessante, vamos ter um bate-papo aí bem legal e espero que você possa participar conosco e trazer sua pergunta. Você vai poder participar ao vivo. Como participar? Dentro do Telegram. O link você pode acessar na descrição do vídeo. Bem, a lição bíblica aqui tem como textuário 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A verdade prática diz assim: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. A leitura diária, recomendo que você faça a leitura atenta a cada um desses trechos e verifique aqueles que são imprescindíveis para que você possa trazer em sua lição bíblica. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 35, e a Efésios, capítulo 4, versículo 11, que já é um tema que temos tratado. Caso você, porventura, está chegando na primeira vez aqui no canal e não assistiu às aulas anteriores, eu não recomendo que você preste desde o início, mas que pelo menos assista um vídeo que eu vou colocar aqui, o card ao lado, e neste vídeo você vai ter acesso a uma leitura, uma interpretação de Efésios, capítulo 4, versículo 11. E é um trecho de poucos minutos, mas que ele vai servir como sempre introdução, um parâmetro base para todas as características de ministérios, dons ministeriais que estamos tratando, certo? Desde apóstolo até quando finalizarmos em mestre ou doutores. Então, tudo isso você está estudando. Importante você ver esse trecho que trata sobre Efésios capítulo 4, versículo 11. É um pano de fundo importante para que possamos sempre avançar no conteúdo das lições bíblicas, tá certo? A nossa introdução aqui, como os objetivos, temos o seguinte objetivo geral: mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Objetivos específicos: abordar a respeito do envio dos 70, de 70 discípulos, de 70 evangelistas que o próprio Jesus comissionou. Refletir também sobre a tarefa inacabada da grande comissão e indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Diante de todas essas informações, precisamos aqui inicialmente conceituar, apresentar o que é o ministério de evangelista. E dentro da lição bíblica já tem algumas definições, alguma abordagem, quero trazer aqui um material suplementar. Primeiro quero trazer aqui do comentário bíblico do Novo Testamento Pentecostal. O Adams ele apresenta a seguinte apresentação, a seguinte definição sobre o tema. Os evangelistas eram aqueles indivíduos, como Felipe em Atos capítulo 8, é uma boa referência, especialmente ungidos para pregar as boas novas de Cristo e de seu reino às pessoas e às cidades, a fim de despertar a fé. Então, o evangelista tem um papel aqui em terra, como mensageiro de Deus, de despertar a fé nas pessoas. A gente não está entrando aqui no mérito que a fé é despertada exatamente pelo evangelista, pela pessoa de Deus lá que está sendo instrumentalizada. Não, é o conteúdo da mensagem. É a mensagem do evangelho, é o Espírito Santo. Mas ele se instrumentaliza de pessoas. E aí entra o papel do evangelista, com um dom específico para esta atribuição. William MacDonald traz a seguinte definição que eu também acho muito rica. E aqui a gente tem vários insights para toda a lição bíblica. Eu acho que é muito interessante isso. Evangelistas são aqueles que pregam as boas novas de salvação. Perfeito. Ou seja, o conteúdo da mensagem. Essa mensagem é as boas novas de salvação. Só essa primeira linha já é uma rica contribuição. Diz o seguinte: são divinamente equipados para ganhar os perdidos para Cristo. Tem habilidade especial para diagnosticar a condição do pecador, sondar sua consciência, responder às objeções
encorajar a decisão por Cristo e ajudar o convertido a encontrar segurança na palavra de Deus. É interessante você analisar essa questão de sondar a consciência, responder às objeções. É muito importante no papel de evangelismo aquela pessoa entender que público está atingindo, que tipo de conhecimento aquela pessoa possui. Porque em alguns momentos é preciso desarmar uma série de más impressões ou conceituações equivocadas do próprio evangelho para que você possa caminhar. Então, é importante sempre ter esse arcabouço, se possível, de quem é o seu público. Isso é importante. Por isso que é importante o missionário em específico, não é o caso exatamente dessa lição, mas sempre entender um pouco da cultura. Para o caso do evangelista, não é muito diferente nesse sentido, tá certo? Os evangelistas devem sair e pregar o mundo para depois conduzir os convertidos a uma igreja local, onde serão alimentados e encorajados espiritualmente. E isso é muito interessante. O próprio exemplo do Billy Graham, que vamos trazer aqui mais em detalhes, ele trabalhava muito nesse sentido. Fazia as cruzadas, fazia os movimentos de grande ajuntamento de pessoas. Muitas pessoas aceitavam a Jesus e elas eram direcionadas automaticamente para congregações locais daquela região, daquela cidade, para que pudessem ser acompanhadas pelos demais irmãos, pela comunidade de Deus naquele local, tá certo? Então, essas contribuições aqui do que é o ministério de evangelista, na minha concepção, fica muito claro. É uma pessoa capacitada por Deus para que possa ministrar o evangelho de salvação. E essa mensagem é a que transforma as pessoas, que faz as pessoas mudarem da água para o vinho, da má pessoa para uma pessoa restaurada em Deus. Mesmo com o problema do pecado, mas é uma pessoa restaurada em Deus. E por isso o acompanhamento da igreja, porque a pessoa não é uma pessoa que está imune ao pecado, mas sim uma pessoa que foi resgatada e não tem mais prazer em viver no pecado. No tópico 1 da nossa lição bíblica, temos que Jesus envia os 70, com referência em Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao 20. Vamos nos deter aqui no versículo 1 até o 3, e aí vai servir como referência para a nossa pequena análise aqui. Diz assim: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Só esse versículo 2 aqui nos traz uma contribuição muito importante. É que, para alguns, parece que a obra está sendo feita por alguns ou poucos, e esses poucos já é o suficiente, ou essa parte dos irmãos. Mas não é assim que funciona a proclamação do Evangelho. Depende sim de mais pessoas, é carente. Isso aí não se aplica apenas àquele período, se aplica nos dias de hoje. Basta observarmos aí a característica de demografia das populações, de qualquer país essencialmente. Que tipo de cristãos nós temos naqueles lugares? Ou nem sequer denominados cristãos. E passamos já aqui no Brasil um problema que são os cristãos nominais ou desigrejados também. Ou até mesmo aqueles que são cristãos, mas que fazem parte de comunidades, de locais que não têm uma pregação saudável do Evangelho. Ou seja, são cristãos que estão crescendo ou tentando crescer de forma muito complicada espiritualmente e do conhecimento bíblico. Portanto, começa a surgir aí situações das mais absurdas, de pessoas que praticam pecados absurdos e oram a Deus para que Deus possa abençoar aquela atitude pecaminosa, aquela atitude equivocada. Diante de tal problema de falta de entendimento ou até mesmo um comportamento pecaminoso totalmente deliberado, né, contra o Senhor. E alguns se dizem cristãos. É essa uma grande questão. Nos Estados Unidos, ou até mesmo na Europa, já existe uma quantidade muito grande de pessoas que se dizem cristãos, mas na prática não são mais cristãos. É apenas como aqui no Brasil, que é muito comum, dos chamados católicos não praticantes. Já existem muitos protestantes não praticantes,
por incrível que pareça, para alguns pode ser surpreendente isso, mas é uma verdade. Então, essas pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Não é apenas pela pessoa que é de uma outra religião totalmente contrária ao cristianismo. Mas dentro do ambiente dito ou considerado cristão, existem pessoas que, na verdade, não são cristãs. Então, esse é um grande problema. Para poder atender essas pessoas, precisa de quê? Precisa de obreiros, pessoas que tenham interesse, que tenham vontade, que queiram se dispor a servir ao Senhor. E, obviamente, Deus ele quer capacitar qualquer pessoa que queira servir e contribuir para a obra dele. Não tenham dúvidas quanto a isso. Versículo 3 diz o seguinte: Ide, e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E aí é uma outra verdade muito interessante. Não podemos imaginar que é uma maravilha ser um evangelista ou ser missionário, vamos estudar isso posteriormente, creio eu, em algum momento com maior detalhe. Mas quanto ao trabalho de evangelista, é esperado que o conteúdo da mensagem a ser propagada, a ser anunciado, ele não vai agradar. Por quê? Porque é uma mensagem de confronto. Confronto quanto à situação pecaminosa do indivíduo, da pessoa. Então ela tende a fazer o quê? A se proteger, a se armar contra aquelas afirmações que colocam em xeque a sua condução de vida, dizendo o quê? Que não é adequada. Lógico, não é adequada se não tiver dentro do parâmetro bíblico. Então, essas questões vão fazer com que as pessoas que comunicam esta verdade, em geral, em grande parte das vezes, elas não vão ser bem vistas. Vão ser como ovelhas, como cordeiros enviados ao meio de lobos, que querem o quê? Destruir, não querem dar chance para a propagação do evangelho. Então, essa é uma questão muito importante que devemos considerar. Avançando um pouco mais, no tópico 2 fala sobre a grande comissão. E no contexto da grande comissão, eu quero trazer aqui 2 trechos bíblicos muito relevantes, muito importantes para considerarmos. Por quê? A grande comissão, ela é permanente. Isso mesmo. Enquanto não chegar o dia da restauração deste mundo com o próprio Deus, de trazer todas as coisas em torno dele e arrebatar a igreja, fazer o julgamento final, tudo isso, enquanto não ocorrer esses aspectos escatológicos do que está por vir, infelizmente ou felizmente, de certa forma, precisamos trabalhar na grande comissão. Olha o que diz em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, olha que interessante, né? Ele fala que tem todo o poder no céu e na terra. Portanto, derivando disso, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a mensagem do Evangelho deriva de Cristo. E essa mensagem tem poder. Isso é que é interessante. Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, é uma orientação já anterior. Eles receberam de Jesus e estão repassando para as demais pessoas. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É uma outra questão também muito importante. Será que Deus acompanha, Deus está conosco neste processo de evangelismo, nesse processo de trazer a palavra de Deus para as pessoas? Em alguns momentos parece que Deus não está nos acompanhando, não está nos dando suporte nesse sentido. Por quê? Por causa das dificuldades. Mas só que quando vamos analisar a própria orientação de Jesus aos 70, quando diz, estou enviando vocês como cordeiros ao meio de lobos. Então, o normal, o esperado é que você vai ter dificuldades, que você vai ter problemas, que nós vamos ter problemas ao comunicar a palavra de Deus, tá certo? Olha o que 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo traz como uma afirmação a respeito dele, mas que nós deveríamos também colocar um pouco isso sobre nós também. Pensarmos também nós como corresponsáveis disso, tá certo? É bem verdade que alguém vai dizer, não, mas ele era o apóstolo Paulo. Ele era aí o grande evangelista daquele período. Sim, realmente ele era. Mas será que isso vai nos impedir ou vai nos desobrigar de termos, pelo menos inicialmente, uma reflexão nesse sentido, de podermos melhorar essa questão?
Aqui trazer até uma rápido testemunho. Já aconteceu comigo 2 ou foi 3 vezes de pessoas chegarem para mim e dizer assim: você é crente? Estava com a Bíblia, né? Sou. Mas prega a palavra para mim. Eu preciso de uma palavra de Deus. Ou seja, eu estava numa parada de ônibus, pessoas em volta, enquanto estava esperando o ônibus, eu poder chegar até aquela pessoa e, de alguma forma, puxar algum diálogo, alguma conversa, até mesmo apresentar um pouco do evangelho. E estava na minha lá, esperando o ônibus, a princípio, normalmente. Mas a pessoa se desloca até mim e ela sedenta pela palavra de Deus, né? E querendo ouvir a mensagem do evangelho. Então, perceba que acontecem situações como esta, né? Mas olha o que diz 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. É uma coisa interessante, né? Isso eu poderia aplicar esse raciocínio, entendo eu, para qualquer dom que Deus tem me dado, ou que nos dá, ou que dá para a igreja, seja qual for a comunidade, a pessoa. Aquele dom que você recebeu, você tem que empregar ele para o bem da igreja. E isso faz com que seja uma obrigação. É lógico que em alguns momentos alguém pode dizer, poxa, mas você poderia não fazer. Será que eu não poderia fazer? Essa realmente pode ser uma opção. Mas será que isso é correto? Não. O dom ele é dado para ser aplicado, para ser utilizado, para que seja útil à comunidade. Portanto, a ideia de evangelizar que o apóstolo Paulo colocava como obrigação sobre ele, poderíamos sim, entendo eu, aplicar a demais dons. Qualquer dom que você possua está a serviço de Deus. É esse o raciocínio, tá certo? Avançando um pouco mais, além da ideia da grande comissão, precisamos entender que existem lugares que o evangelho ele tem mais dificuldade de penetração. Por quê? Porque os cristãos são perseguidos e a igreja é perseguida. Se a igreja é perseguida e os missionários perseguidos, pessoas que estão vinculados à obra de Deus, o que vai ocorrer inevitavelmente? Mais dificuldade para a propagação do evangelho. Mais dificuldade para a propagação do evangelho, menos pessoas alcançadas, um menor percentual de cristãos naquelas localidades. Portanto, esse mapa que eu apresento aqui para você, ele indica 50 países que trazem perseguição aí para os cristãos. Existe uma ordem em que, em primeiro lugar, infelizmente, é a Coreia do Norte que está capitaneando, né, com o país que mais persegue os cristãos. Eles levam em conta uma série de características. Se você quiser saber que elementos eles consideram o Portas Abertas, que é onde eu tirei esse mapa, esse gráfico, bem como também um e-book que fala um pouquinho sobre cada um desses 50 países, ou seja, fala quais são as principais dificuldades, os principais problemas. Um e-book é de mais de 100 páginas sobre cada um desses países. E, além disso, a estratégia, a metodologia aplicada para conseguir fazer esse levantamento, tudo isso são uma série de infográficos, inclusive, com metodologia, com mapa da violência. São vários materiais. Todos eles estão disponíveis no link do Telegram. Se você quiser acessar, estiver acessando num computador ou numa TV, esse QR Code que aparece aí para você, essa imagem, você pode ser direcionado automaticamente ou no link da descrição. Sabendo que este material ele está disponível apenas no Telegram, não está no site do Escola Bíblica, certo? Está apenas no Telegram. Então, é essa fonte de material. Só o e-book é um material muito rico. E aí nós podemos esclarecer algumas questões que particularmente me surpreendeu. 2 países da região das Américas está aí entre os mais, vamos dizer, perigosos para os cristãos. A Colômbia e o México. Isso realmente me surpreendeu bastante, certo? Então, lá você vai também entender um pouco mais por que dessas questões. O e-book que eu mencionei é esse daqui. Ele possui 112 páginas e traz aqui uma questão sobre cada país. Ou seja, quais são as dificuldades, os principais elementos que devemos ter. Mapa da violência, ou seja, questões muito importantes aqui, Coreia do Norte, quais são os principais indicadores, a violência, a pressão, dentro da comunidade, dentro da família, ou seja, muitas informações. Tudo isso está lá no link do Escola Biblicast para que você possa ter acesso no Telegram, tá certo? Imagino que esse conteúdo que você teve acesso até então, nos slides, materiais disponíveis em PDF e outros que ainda estão por vir nesta aula,
vão ser muito ricos e abençoadores para a sua aula de Escola Bíblica Dominical. Portanto, se você achou interessante esse conteúdo, além do like, peço que você se inscreva no canal e ative a opção todas as notificações. Assim, toda vez que eu enviar um material aqui no YouTube, você vai ser notificado em primeira mão e vai poder ter acesso e poder preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Neste momento, quero apresentar para você 6 exemplos de evangelistas fora da Bíblia. Ou seja, temos aqui contextos como o próprio apóstolo Paulo, que é um exemplo notório de um grande evangelista. Também temos exemplo de outros discípulos que tiveram esse papel fundamental para a proclamação do evangelho, inclusive com referência a outros países, dentro de como você vai considerar elementos fora da própria Bíblia, de relatos de discípulos evangelizando outras nações. Mas não vamos entrar aqui nessas questões. Quero trazer aqui para você uma reflexão de 6 pessoas fora do contexto bíblico, relativamente um contexto mais recente, mais próximo. Um deles, contemporâneo de boa parte de quem está nos acompanhando até então. Jonathan Edwards, o John Wesley, o George Whitefield, o Charles Finney, o Moody, isso mesmo, o Moody, e também o Billy Graham. Eu preparei um subsídio que tem uma mini biografia de cada um deles. Para que não fique algo repetitivo ou talvez até um pouco maçante, e também em virtude do tempo que eu geralmente disponho para a aula, para que não fique tão longa assim, para alguns que estão apenas querendo conteúdo mais básico, mais elementar, aqui já está bem adequado da minha concepção em apresentar o nome das pessoas. Mas se você quiser ter um conteúdo, uma mini biografia deles, com conteúdo relevante, um material base interessante para extrair essas informações, inclusive extraídos da própria Associação Evangelística Billy Graham, quando trata especificamente do Billy Graham, esse conteúdo está também um PDF de torno de 9 páginas, 10 páginas, lá no Telegram do Escola Biblicast. Então, além do material sobre o Portas Abertas, a Igreja Perseguida, infográficos, mapas, também temos esse PDF com a mini biografia de cada um desses 6 homens de Deus, na minha concepção, do levantamento que eu fiz. Se você acha que tem outras pessoas que deveriam estar contidas aqui nessa lista, de tão envergadura, tão quanto eles, comenta aqui no YouTube para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação e possam também refletir, certo? Eu sei que essa lista ela não vai ser, vamos dizer, plenamente justa, mas são pessoas que, lendo as biografias, tendo contato com uma série de outros materiais, vem marcando, vamos dizer assim, relativamente à minha caminhada cristã e entendo eles que são evangelistas de peso e que fizeram diferença na história da humanidade, tá certo? Então, todo esse material disponível e o QR Code você consegue ter acesso. Bem, quem foi Billy Graham? Um exemplo de evangelista. E é interessante eu trazer essa questão, por que o Billy Graham e por que não outros? Particularmente, pode ter um certo viés. Que viés? O viés dele ter sido contemporâneo. Eu consegui acompanhar parte da vida de Billy Graham. Eu, quando me converti a Cristo, eu peguei o processo do projeto que ele desenvolvia nas igrejas, aqui inclusive no Brasil ele fez isso, do Minha Esperança, em 2007. Certo? Então, não é que eu fui alcançado por esse projeto, mas eu fui participante, eu tive contato com os livretos, com a literatura naquele projeto. Além disso, a vasta biografia dele em materiais em vídeo, os próprios vídeos no YouTube, materiais em livro, tem alguns livros do Billy Graham, alguns muito interessantes. Então, assim, é um exemplo, e não só porque da minha impressão que eu tive dele, mas também de outras pessoas. Então, disso fez eu considerar ele como uma pessoa que eu deveria dar um destaque. E porque também, um outro elemento muito importante, é porque as estratégias de evangelismo dele são perfeitamente, grande parte, totalmente aplicáveis para os dias de hoje. Isso mesmo, aplicar para os dias de hoje. Ele era um visionário dentro do seu tempo. Isso que é importante mencionar. Isso talvez tenha contribuído, inclusive, para o alcance do ministério dele. Então, eu quero que você atente para essas questões que eu vou apresentar até então. Bem, ele começou o trabalho evangelístico em cruzadas, em tendas, em Los Angeles, em 1949. Ele vinha de uma família presbiteriana, fez um seminário batista e foi consagrado pastor batista. Chegou inclusive a pastorear uma igreja local, mas o chamado dele, de fato, era para o evangelismo, para propagar a mensagem e ser uma pessoa, um instrumento de Deus para que mais pessoas alcançassem a mensagem do evangelho. Olha que fato interessante.
Alguns entendem que ele foi o maior pregador da história, em quantidade de pessoas que tiveram contato com ele pessoalmente. Ou seja, nesse caso até mesmo passando aí o apóstolo Paulo. Por quê? Ele alcançou em pregações ao vivo mais de 215 milhões de pessoas em mais de 185 países. Você está querendo dizer que Billy Graham é mais do que o apóstolo Paulo? Não, não é isso, lógico que não. Eu estou querendo dizer que Billy Graham teve um alcance muito maior. É essa a questão. Logicamente, ele tinha instrumentos, inclusive como avião, que facilitavam o processo, lógico, né? E a população do mundo também, desse momento, é muito maior do que a população daquele período que o apóstolo Paulo estava vivendo aqui na Terra, tá certo? Então também tudo se contribuiu. Então, centenas de milhares de pessoas foram alcançadas por meio dele por quais canais? Televisão, vídeo, filme, webcast, rádio, tudo isso ele conseguiu alcançar com base nesses eventos que ele fazia, e ele gravava os eventos, ele aproveitava essa instrumentalização que tinha da tecnologia e aplicava para alcançar mais pessoas fora do evento público, notório, ao vivo naquela hora, tá certo? Ele pregou em vilas africanas remotas e no coração da cidade de Nova York. Ou seja, o Billy Graham, ele era um evangelista de massas? Era, mas ele também era um evangelista de uma só pessoa, tá certo? Quem não assistiu ainda, recomendo também que acompanhe um documentário da vida chamado Billy Graham, um embaixador de Deus. Então, recomendo que vocês acessem, assistam esse conteúdo. Já deixei essa dica também de filme lá no Telegram, tem um link também, caso vocês queiram acompanhar. Bem, ele pregou a chefes de estados e a simples nativos da Austrália, tribos africanas e do Oriente Médio. Ele pregou na antiga União Soviética. Na antiga União Soviética hoje. No tempo que ele pregou quando era ainda a União Soviética. Ele pregou naqueles países considerados a cortina de ferro, né? Romênia, Bulgária, Polônia, aqueles países que eram, digamos, os mais ferrenhos, vamos dizer, soviéticos, né? da linha de pensamento da antiga União Soviética. Perceba que Billy Graham, ele é dos Estados Unidos. Olha que interessante isso, né? E ele pregou no período da Guerra Fria para o pessoal da União Soviética. Então, assim, é algo surpreendente. É ver a mão de Deus operando e permitir que algo dessa forma aconteça, né? Tem até um trecho do vídeo do filme dele que fala da pregação lá na Romênia, um negócio assim surpreendente, de milhares de pessoas aceitando a Jesus numa pregação em um estádio de futebol lotado, né? Então são interessantes essas questões. Bem, aqui estratégia de evangelismo de Billy Graham. Aqui entra um elemento que podemos fazer ponte com o que podemos aplicar para os dias de hoje. Primeiro, ele tinha um programa de rádio semanal chamado Hora da Decisão, que foi vivido em todo o mundo por mais de 60 anos. Ou seja, Billy Graham começou a usar o rádio há muito tempo atrás. Antes, talvez no tempo que muitos aqui no Brasil demonizavam o rádio, o Billy Graham já usava o rádio como ferramenta de evangelização. Posteriormente, obviamente com o avanço, inclusive da própria divulgação da existência das TVs, televisão, né? Ele usou da televisão para propagar a mensagem e utilizado inclusive até os dias de hoje, certo? Em alguns canais ele apresenta isso também. Ele também tem uma coluna de jornal, um jornal impresso, e tanto no ambiente nacional como também em outros países, que era o My Answer, né? Minhas questões para que pudessem responder às dúvidas das pessoas, tal, as principais indagações. Ele também possuía a revista Decision, a publicação oficial da Associação Billy Graham, que tem uma tiragem de mais de 425 mil exemplares, tornando-se um dos periódicos religiosos de maior circulação do mundo. De onde eu extraio essas informações? Eu fui na fonte original, não foi fonte secundária, não foi Wikipédia, não, eu fui na fonte original. Eu fui no site da Associação Evangelística Billy Graham, um site americano, lógico. Fiz o trabalho de tradução para que pudesse trazer essas ferramentas para vocês, essas informações, certo? O material estendido disso, o estendido, está no Telegram, no PDF que eu montei das mini biografias. A mini biografia maior, na verdade não seria nem mini biografia, seria quase uma biografia do Billy Graham, tem esse material estendido e outras informações mais. Agora, olha que interessante, percebemos então que Billy Graham usava dos artifícios tecnológicos daquele tempo. O Billy Graham também tinha uma postura ética muito equilibrada e muito correta. Aí alguém pode dizer, poxa, agora você está dizendo então que Billy Graham era perfeito. Não, não estou dizendo isso, que a pessoa começa a falar alguma afirmação, a pessoa começa a levar para o extremo, né? Não estou dizendo isso.
mas ele tinha uma conduta ética que até hoje não existe um escândalo envolvendo o Billy Graham. Isso é que é impressionante, certo? Mas olha que interessante. Possui um grande cuidado com o testemunho quanto a questões que envolviam sexualidade, dinheiro e poder. Ele tinha uma série de condutas quanto a estar em um ambiente sozinho com a mulher. Na verdade, ele não ficava, né? Ele só ficava só com a mulher dele, mas com outra mulher não. O cuidado com o dinheiro, certo? Quando começaram a fazer apontamentos de ilações quanto ao que estavam se fazendo com o dinheiro arrecadado, ele criou a Associação Billy Graham e ele passou a ser o quê? Um funcionário da associação. A associação não tinha objetivo de lucro, certo? Era sem fins lucrativos e ele era um assalariado da Associação Billy Graham. Então, ele desvinculou-se aí, vamos dizer, de, aparentemente para alguns, ser a pessoa que recebia o dinheiro e fazia o que bem quisesse com o dinheiro. Ele colocou uma gestão independente, inclusive você entra no site da Associação Billy Graham, tem um campo lá de prestação de contas. Então, assim, eles têm um alto padrão de governança, que fica como alerta, inclusive, para a igreja aqui do Brasil, outras denominações, possam também se atentar para esses padrões. Inclusive, isso mostra uma maior credibilidade quanto ao cuidado com o dinheiro. Não estou dizendo que a igreja toma conta mal do dinheiro, mas que ela pode sim passar uma imagem ainda melhor do cuidado que tem com os recursos que são adquiridos, tá certo? Bem também como o poder. Se tem uma coisa que o Billy Graham poderia subir a cabeça, é exatamente o poder. Ele foi convidado inúmeras vezes para concorrer à presidência dos Estados Unidos, de tão importante o papel dele na nação. Uma outra questão também importante, e olha que interessante, o Martin Luther King tinha relacionamento com o Billy Graham. E por que eu estou trazendo essa questão do Martin Luther King e do Billy Graham? O Billy Graham fazia cruzadas evangelísticas em todo o país. E em diversos momentos era comum dividir os brancos dos negros dentro da igreja. Não estou falando isso no ônibus, não. Não estou falando isso em outro ambiente público, não. Era dentro das igrejas. Existiam crentes que pregavam que os negros eram inferiores aos brancos. Até hoje tem gente que prega isso, né? Por incrível que pareça. Mas naquele contexto existiam fitas isolando os brancos dos negros. Os bancos dos brancos, os bancos dos negros. O Billy Graham, certa vez, ele chegou e rasgou as divisórias e disse, olha, não pode pregar assim, a mensagem é para todo mundo é igual. Então, Martin Luther King teve um papel importante, lógico que teve, mas Billy Graham também colaborou em muito, inclusive apoiando o próprio Martin Luther King, tá certo? Então, essas questões aqui, às vezes, passa desapercebido a história de Billy Graham associada ao Martin Luther King, mas eles dois tiveram um papel importante e o Billy Graham também foi uma das pessoas que disse, não é para existir diferença dentro da igreja. Na verdade, é para existir diferença dentro do mundo, né? Mas dentro da igreja é o absurdo dos absurdos. Os próprios cristãos querendo dizer que existe, ou parte dos cristãos, né? Dizer que existem categorias aí distintas, né? Imagina só o Billy Graham em relação, principalmente, aos crentes, né, os cristãos brancos, que eram a favor de os negros serem pessoas, digamos, inferiores socialmente falando, ou até mesmo em outras perspectivas, e o Billy Graham diz, não, vocês são iguais. Então imagina só o atrito ou confusão que ele pode ter criado inicialmente aí com esses cristãos. Mas o Billy Graham, ele estava comprometido com a mensagem do Evangelho, certo? O Evangelho é para todos, e todos são iguais. Uma outra questão também que o Billy Graham, ele foi um conselheiro de mais de uma dezena, na verdade, de presidentes americanos. Porque ele viveu tanto tempo e já teve uma certa influência desde a década de 40, final da década de 40 para a década de 50, que ele foi um conselheiro de vários presidentes. Até os mais recentes se consultavam o Billy Graham. Quer dizer que eles tomavam as decisões com base no que o Billy Graham falava? Não, necessariamente. Mas ele era ouvido. A opinião dele era levada em conta. E é importante mostrar isso porque dentro do ambiente religioso, o cristão ele pode sim influenciar a política, tá certo? Agora, um comportamento do Billy Graham que eu entendo que também é muito importante e interessante é que ele não se comprometia a ponto de dizer que estava fechado com determinado presidente, esse tipo de coisa. Não, ele não fazia esse tipo de posicionamento nesse sentido. Até porque ele não criava confusão com aquele opositor, que porventura poderia ser inclusive presidente dos Estados Unidos.
Tanto é que ele tinha um bom trato com presidentes democratas e presidentes republicanos, ou seja, aqueles mais à esquerda e os mais à direita. Isso quer dizer que ele era um isentão? Não quer dizer que ele era isentão. Quer dizer que ele sabia como tratar. E ele era ouvido. E muito pelo contrário que alguns pensariam, ele não era manipulado pelo político. Era ele que tentava influenciar os políticos. Olha que interessante. Hoje em dia parece que é o contrário, né? São pastores ou alguns líderes subservientes a políticos. Que isso que é um absurdo, né? Na lição passada falei um pouco sobre as questões da missão do profeta, né? Não apenas de denunciar e apontar o erro do governante, mas também, no nosso caso em específico do Brasil mais recente, denunciar também a idolatria e a devoção presente dentro dos crentes, nos crentes. Não estou falando de gente do mundo, não. Não estou falando do pessoal que fica apontando a arminha com o dedo, não. Estou falando dos crentes dentro da igreja. É esse pessoal que eu estou falando, tá certo? Então, questões como esta e muitas outras questões de cuidado com a política, o Billy Graham teve. Foi inclusive assediado para ser o quê? Político. E ele entendeu que a missão dele, a obra dele, não era liderar uma nação ou um estado que fosse, mas sim propagar o evangelho. Não que não seja nobre ser líder de um país, de um governante no estado, mas ele entendia qual era a missão dele e ele não confundiu os papéis, não usurpou inclusive o poderio dele de influência para meios de politicagem, certo? Alguns entendem, e até a gente fez uma enquete no Telegram, perguntando à comunidade já o que eles acham a respeito se existe tema tabu para a escola bíblica dominical. A maioria disse que não é para ter tema tabu, mas em torno de 20% quase, chegando a quase 20%, apontaram que é sim para existir tema tabu. E aí é uma questão problemática. Porque o evangelho, ele pode e deve falar sobre tudo. Quando o evangelho não fala, o evangelho tem princípios, padrões que nós podemos aí fazer uma análise de uma cosmovisão cristã. Então, perceba que na perspectiva de evangelista, o Billy Graham tinha uma postura ilibada. E é isso que é importante também para nós como referência. Quem talvez chegar a ter uma evidência maior na propagação do evangelho, deve estar comprometido com o quê? Com o evangelho. É meio óbvio isso, né? Mas nada mais é do que o que deveria ser feito, tá bom? Então fica aqui esse apontamento da postura do Billy Graham. Um outro fato também interessante da história de Billy Graham é que ele fez uma cruzada, ele fez uma pregação em um único dia para mais de 1 milhão de pessoas na Coreia do Sul. Isso mesmo, mais de 1 milhão de pessoas a céu aberto, ele pregou a mensagem de Deus. Foi a maior cruzada que ele promoveu. Não sei se é e foi a maior do mundo, mas assim, essa certamente foi uma das maiores. Para mais de 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo tiveram contato com o Evangelho e Billy Graham trouxe a mensagem de Deus, tá certo? Então fica aí como referência. Aqui, para a gente finalizar, eu quero apresentar para você 6 questões práticas para o evangelista de hoje. Com base no que estamos na lição bíblica e os exemplos apresentados, inclusive do próprio Billy Graham, podemos aqui extrair questões importantes. Por que eu digo que são importantes para o evangelista de hoje? O ministério de evangelista é uma capacitação de um dom para alguns crentes, não são para todos, certo? Mas todo crente é um evangelista. Todo crente é comissionado a levar a palavra de Deus. Portanto, esses ensinamentos, essas questões práticas, podem sim ser úteis para qualquer crente, inclusive aquele que não possui o ministério de evangelista. Quero fazer um rápido parênteses aqui também. Algumas Assembleias de Deus existe uma posição eclesiástica chamada de evangelista, que geralmente antecede a função de pastor. Nesta perspectiva, como um desdobramento de subdivisão eclesiástica até chegar em pastor, eu até compreendo, mas esse nome é um nome mal empregado, porque não quer dizer que a pessoa que possui a função de evangelista ou a posição de evangelista é de fato um evangelista. E essa é uma questão. E quando eu falo evangelista, é na questão de ter o ministério de evangelista, o dom. Se for para pensar como evangelista todo crente é evangelista. Eu sou evangelista, você é evangelista, ou pelo menos deveria ser, né? Todo crente é um evangelista, tá bom? Então, algumas questões práticas devemos considerar e tratar sempre na nossa mente. Lembrar que a palavra pregada é no poder de Deus.
A mensagem deriva do Evangelho e o Evangelho é o poder de Deus. A mensagem é Cristo, sem qualquer modificação. Um dos fatos, inclusive, que muitas pessoas elogiam o ministério do Billy Graham é que ele pregava a Cristo. Ele fazia uma mensagem relativamente simples, sem muita sofisticação, sem colocar firulas e também sem retirar conteúdo da mensagem. Ou seja, ele não acrescentava e nem diminuía. Hoje nós temos extremos, que são o quê? Pessoas que diminuem o peso, a responsabilidade do evangelho, e outras que fazem o contrário, que colocam um peso maior do que o evangelho. Os fariseus do nosso tempo. Então, assim, são questões importantes. E Billy Graham não estava comprometido com uma denominação, isso é importante mencionar. Ele era multidenominacional. Ele trazia o evangelho e abençoava as igrejas como um todo. Essas cruzadas que você vê aí, você pensa só o Billy Graham? Não, é uma equipe. Várias igrejas locais conseguiam levar essas pessoas para lá. Eu e você convidando. Levar a pessoa para o evento. Muitos não crentes, obviamente, a maior parte não crentes, pelo menos esse era o objetivo, para que ao ouvir o evangelho as pessoas pudessem aceitar Jesus. Aí depois que aceitou Jesus, faz o que com elas? Manda para casa, fica por isso mesmo? Não. As igrejas locais que participaram do processo de levar aquelas pessoas até o local ficavam na responsabilidade de receber esses novos irmãos em Cristo em suas congregações. Portanto, o Billy Graham ele não abria igrejas. O Billy Graham ele trabalhava a serviço das igrejas já constituídas. Isso é um fator interessante. O missionário que a gente vai estudar um pouco mais à frente, espero eu, com maior detalhe, a gente trata o missionário como o quê? A pessoa que começa o processo, às vezes está do zero, mas o evangelista não necessariamente. Ele traz a mensagem e as pessoas que estão sendo, digamos, incorporadas ao reino de Deus, elas estão abraçadas pela comunidade local, tá certo? Uma outra questão também, devemos evangelizar todos, e aí o Billy Graham mais uma vez deu referência. Eu digo porque eu falo mais uma vez exemplo de Billy Graham, porque existiu a segregação racial nos Estados Unidos. E eu pergunto para você hoje, será que nós não temos algum tipo de segregação, seja por cor da pessoa, por aspectos sociais, ou até qualquer outro que eu nem sequer posso saber, região geográfica, né? Nordeste, Sul, o que for, né? Esse tipo de coisa. Será que a gente vai criar barreiras para a propagação do evangelho em virtude de questões mínimas, pequenas como essa? Então, devemos considerar isso fortemente, tá bom? Todo crente é chamado para evangelismo. Isso aí é notório. A Bíblia é muito clara. Nós somos chamados e devemos anunciar o evangelho para todas as pessoas. Outra coisa também muito importante, o evangelismo deve ocorrer em todos os ambientes, porque aí entra aquela questão, tem tema tabu, não pode falar sobre tal assunto, não pode tocar, aí você começa a criar restrições, lugares que o reino de Deus não pode entrar, né? A mensagem do evangelho de Deus. E é interessante notar que alguns falam isso, por exemplo, falei um pouco sobre questões políticas, né, na lição passada, e recebi, de certa forma, algumas críticas já esperadas, obviamente, de algumas pessoas que dizem, não pode falar sobre política. Como assim não pode falar sobre política? É talvez por isso que existem tantos problemas na política, na visão de alguns. Por quê? Porque as pessoas que deveriam fazer a diferença com a visão de reino desconsideram isso como opção e ficam ausentes. E quem tem interesse, às vezes é uma pessoa mal intencionada. E isso cria problemas. Então, não é para existir tema tabu para a igreja. É só a gente ver o reflexo até hoje de questões como de relativamente a igreja está um pouco atrás em relação à presença na TV, presença também na internet, presença também no próprio ambiente político, más interpretações quanto à prática do sexo, concepções equivocadas ainda. Por quê? Porque era um ambiente que dizia, não, isso aqui não é para a igreja, isso aqui não é para a igreja. Aí você pode dizer, mas hoje tem muito canal de igreja, na TV e tal, rádio. Até tem, mas o custo que isso saiu posteriormente, para depois tentar correr atrás, foi muito maior do que se tivesse aproveitado o momento mais adequado, tá certo? Então, são questões como essa que devemos considerar fortemente. Outra questão também é que devemos usar as ferramentas que estão ao nosso alcance para a propagação da mensagem do reino. E o Billy Graham fazia isso. Ele atacava presencialmente, evangelização individual, certo? Com pessoas, com líderes mundiais, com pessoas comuns eu digo em relação a talvez posição, né, social ou posição aí política.
Também ele levava mensagem para multidões, milhares de pessoas, lotava o Maracanã quando esteve aqui no Brasil. Ou seja, ele era de poucos a muitos. E não só apenas isso, ele aproveitava a tecnologia presente do tempo dele, rádio, televisão, e propagava essa mensagem depois. Como também ele pegou parte da internet e usou também a internet como isso. E, inclusive, a própria associação do Billy Graham até hoje considera isso como uma alternativa. Perceba que o que estou fazendo hoje, você que está acompanhando essa aula aqui pelo YouTube, você está tendo acesso a esse tipo de conteúdo por quê? Por causa da internet. Talvez você ficou sabendo do canal por meio de uma rede social. Então, perceba que a abrangência do contato do Evangelho foi muito maior em virtude deste tipo de conteúdo disponibilizado nas mais diversas formas. Você pode usar isso em sua congregação local. Você pode usar isso para alcançar o mundo, tá certo? Levando a palavra de Deus. Então, são questões como essa que devemos refletir e são questões práticas que eu e você podemos aplicar, que a sua igreja talvez eventualmente pode aplicar, certo? Não estou falando aqui exatamente da pessoa que tem um ministério de evangelista, aquela pessoa que foi chamada, vocacionada em específico quanto a isso. Mas todo crente, ele pode sim contribuir de alguma forma nesse sentido. Como conclusão, algumas informações aqui importantes que devemos considerar. O evangelista é, por excelência, o portador de boas novas. Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus e deu-lhes o poder para confirmar a palavra. E por último, o papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Imagino que esse conteúdo foi muito rico e talvez vá abençoar muito você e sua comunidade, sua sala de escola bíblica dominical. Então, se você quer continuar acessando mais materiais como este, você, além de dar o like no vídeo, se inscreva no canal e ative a opção todas as notificações. Assim você fica sendo lembrado toda vez que eu postar algum material novo aqui no YouTube. Também informo para você que os slides utilizados nessa apresentação estão disponíveis no link da descrição do vídeo, tanto no site como também no canal do Telegram. No Telegram, nesta aula, além dos slides, existem PDFs, infográficos, mapas, muita informação rica para que você possa utilizar em sua escola dominical. Além disso, nesse sábado às 21 horas, teremos chat de voz no Telegram. Ou seja, você vai poder participar ao vivo com sua pergunta e vamos ter um convidado especial. É um bate-papo, é um conteúdo que aprofunda esta aula. Quer participar? Link na descrição também, tá certo? Todo esse material disponível, lembrando que o Escola Biblicast é um podcast, está em todos os agregadores de podcast. Se você ainda não acompanha, tem uma playlist aqui do Spotify na descrição do vídeo para que você possa também acompanhar, caso queira, nesse formato. Aguardo você em nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau.